Em meio ao aumento da repressão contra opositores, Nicolás Maduro assumiu hoje o terceiro mandato na Venezuela. Pelo menos essa é a programação. Para a gente falar mais sobre isso, nós convidamos o professor de Relações Internacionais, Paulo Velasco, a quem agradeço muito a participação mais uma vez. Professor, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Lívia, Marcelo, um prazer sempre conversar com vocês. O que a gente pode esperar dessa posse, professor? Os protestos seguem acontecendo, mas eu estava lendo algumas análises ontem, não tão grandes quanto aqueles que aconteceram antes das eleições. O susto de ontem foi essa provável, vou colocar provável, porque há narrativas diferentes na Venezuela, detenção de Maria Corina Machado, mas que logo na sequência teria sido liberada. E essa possibilidade, essa promessa do opositor Edmundo Gonçalves retornar para tomar posse no lugar de Maduro ainda nessa sexta-feira. Diante dessas possibilidades, dessas narrativas, o que a gente pode esperar para hoje? O que a gente pode esperar é um dia confuso, né? Como tem sido a Venezuela ao longo dos últimos anos, né? Eu posso dizer que a Venezuela já não vive, né, um cenário de tranquilidade democrática há cerca de pelo menos 10 anos, né? E isso, de alguma maneira, se confirma mais uma vez, né, com mais essa posse de Maduro, né? Lembrando que exatamente há 6 anos, em 2019, ele tomou posse, né, para o seu segundo mandato também, né, em meio a um cenário de muita confusão, desconfiança internacional, né, críticas de vários países, né? Havia ali, né, ao lado um outro presidente, né, encarregado, né, que era o Juan Guaidó. Então já era um cenário, né, muito turbulento, né? Hoje temos algo talvez ainda pior, né, eu posso dizer, né, porque a situação se agravou ao longo dos últimos tempos, especialmente desde as eleições, as polêmicas eleições de 28 de julho, né? Vimos ali repressão a opositores muito duras ao longo das últimas semanas, prisões arbitrárias, né, bastante amplas, né, especialmente, né, contra os nomes principais da oposição ligados, né, ao Edmundo Gonçalves e a Maria Corina Machado. E não me surpreenderia, de fato, né, se o Edmundo Gonçalves fosse preso no dia de hoje, né? Ele disse que vai tentar, né, tomar posse ali, né? Afinal de contas, né, supõe-se que ele tenha vencido as eleições, né? Embora o resultado oficial divulgado pelo governo Maduro, né, diz o contrário, né? Diz que o Maduro venceu, por isso ele está indo hoje para um terceiro mandato, mas é um cenário, né, muito de incógnita, turbulento, né? E a crise antidemocrática, podemos dizer, né, na Venezuela ela apenas se agrava, né? Então certamente veremos hoje manifestações, né, talvez em um volume maior do que vimos nos últimos dias, né? Afinal de contas, hoje é, né, o dia, né, da posse, né? Então há muito preparado para esse dia 10 de janeiro, mas o meu temor é que possa haver a partir daí, né, um cenário de repressão ainda maior, né, de violência, né, nas ruas, inclusive como vimos, por exemplo, em 2017, né, muitas pessoas sendo mortas nas ruas de Caracas, né? Esse é o cenário mais pavoroso, podemos dizer, que poderia acontecer. Mas, tirando isso, né, certamente a consolidação e a confirmação, né, de uma Venezuela cada vez menos democrática, né, enveredando, né, por um caminho muito perigoso, né, de uma autocracia de Maduro, né, que já dura um tempo e que tende apenas a piorar. Professor Paulo Velasco, muito bom dia ao senhor, prazer tê-lo aqui conosco. Professor, nós acompanhamos ao longo desses últimos anos aí a forte reação da comunidade internacional, o acompanhamento direto das eleições, a comprovação da falsidade lá, portanto, de todo esse processo eleitoral. Mas, de qualquer forma, ele vai se segurando e a tendência é que fique mais 6 anos sentado na cadeira, ou não há, no ponto de vista prático, ele deve permanecer por mais 6 anos, professor? Isso é certamente o que se apresenta no horizonte, pelo menos, né, é a situação mais plausível, né, no momento atual, né? Claro que pode haver alguma reviravolta no meio do caminho, né, mas o Maduro ele tem resistido, né, a toda sorte de pressões, Marcelo, né? A gente pode reconhecer, por exemplo, né, já a partir ali, né, de 2019, né, vários países não reconhecendo o seu governo, né, o Brasil de Bolsonaro não reconhecia, né, a União Europeia não reconhecia, os Estados Unidos, né, não reconheciam o governo Maduro, né, reconheciam o Juan Guaidó, né, que era o presidente encarregado, né, naquele momento na Venezuela, né, e nada disso foi suficiente para tirá-lo do poder e para contribuir de alguma maneira para uma transição democrática no país, né? Hoje o isolamento da Venezuela é ainda maior, né? O país está mais isolado, sobretudo no seu entorno regional, né? Países, né, como o Brasil não reconhecem a vitória do Maduro, né, para esse terceiro mandato. O Brasil não reconheceu, né, a sua vitória no pleito de 28 de julho. Né? A Colômbia, governada, né, pelo esquerdista Gustavo Petro, também não reconhece, né, a vitória de Maduro. Né? Então, há um isolamento ainda maior. Né? A Venezuela rompeu relações, né, com a Argentina, com o Peru, recentemente com o Paraguai. Né? Então, um país mais isolado, né, no contexto do mundo ocidental, digamos assim. Né? Mas tem
um apoio muito importante, eu diria cada vez maior, né, de atores, né, como China, Rússia, né, e até mesmo Turquia e Irã. Né? A Turquia tem feito investimentos econômicos importantes na Venezuela, o Irã dá apoio político importante também à Venezuela. Enfim, então é um país que acaba se escudando nesses outros players, né, para tentar superar, né, esse isolamento internacional, né, e domesticamente, de alguma maneira, né, o que garante a continuidade do Maduro, né, possivelmente por mais 6 anos, apesar, né, de toda a repressão, apesar da violação das franquias democráticas, dos abusos todos praticados, né, já há muito tempo, é o apoio que ele tem da casta militar. Né? Os militares, né, seguem ligados ao Maduro, né, e asseguram, né, a sua manutenção no poder, o que dificulta qualquer perspectiva de transição política. Né? Então, embora haja uma oposição organizada na Venezuela, ela dificilmente consegue, de fato, contribuir, né, para uma mudança de rumos, uma transição política, né, se, né, esse grupo tão poderoso que controla, né, um pouco de tudo na vida venezuelana, né, que são os militares, né, se esse grupo se mantiver fiel ao Maduro. Daisy? Professor, considerando justamente essas relações internacionais, né, eu queria saber se existe a possibilidade de uma mudança, de uma reconfiguração nas alianças regionais, nas alianças na América Latina, da Venezuela com os países da América Latina, ou a gente vai ver o cenário como ele está, se não deve, nenhum país deve aderir ou rechaçar o que está acontecendo na Venezuela. Como que ficam essas relações aqui na América Latina? Eu acho que no plano latino-americano a situação ela parece já bastante clara, né? É uma Venezuela realmente muito isolada, né? As pressões, inclusive, podem crescer, né, a partir da posse. A Venezuela antes contava, né, ainda com um certo afago do Brasil, pelo menos nos governos do PT, né? Isso agora já diminuiu muito, né? A gente sabe que o governo Lula, né, se distanciou bastante do Maduro, né, desde as eleições de 28 de julho. Né? Existem governos de esquerda na região que rechaçam por completo o Maduro, é o caso, por exemplo, do Gabriel Boric, presidente chileno, né? Rejeitam, né, o Maduro, né, e afirmam sempre, né, os seus abusos antidemocráticos, né, e outros governos de esquerda que também já foram simpáticos ao Maduro, né, como Gustavo Petro, né, também buscaram um certo distanciamento desde as eleições. Né, mas claro que o Maduro mantém ainda laços muito fortes, né, com regimes, né, como o cubano, né, o nicaragüense, então, né, acaba se consolidando, digamos, uma articulação, né, dos regimes autocráticos latino-americanos, né, Nicarágua, Venezuela, Cuba, né, mas os demais países que têm algum tipo de apreço pela democracia, mesmo governados pela esquerda, né, de fato se distanciaram da Venezuela de Maduro, né, buscando isolar um pouco mais o país. Né. Pode, inclusive, haver algum aumento de pressão vindo do norte, da América do Norte, né, de Donald Trump, a partir da sua posse no próximo dia 20 de janeiro. Né. Isso poderá fazer com que as pressões, né, hemisféricas regionais, aí não latino-americanas, mas americanas, cresçam sobre a Venezuela, aumentando sanções. Né. Mas me parece, né, a essa altura, desde que a Venezuela não está muito preocupada com a região, né, justamente por esses laços internacionais que ela conseguiu, né, estabelecer e costurar nos últimos tempos. Né, ela está muito tranquila com a aliança que tem com China, com Rússia, Turquia e Irã, né, e acho que se preocupa muito pouco hoje, né, com as relações com o Brasil, né, com a Argentina, né, com outros países sul-americanos, latino-americanos, e certamente se preocupa menos também com eventuais sanções que possam vir a crescer a partir da posse de Donald Trump. Apesar dessa pressão internacional sobre a qual você estava falando, professor, e apesar de o governo brasileiro não defender Maduro diante dessa posse prevista para hoje, a gente noticiou mais cedo que a embaixadora brasileira em Caracas vai representar o governo brasileiro na posse de Maduro hoje. Foi a decisão mais acertada? Com essa decisão, o Brasil continua adotando a postura de não apoiar o regime de Maduro, mas também não rechaçá-lo completamente, deixando espaço para possíveis mediações de conflitos. Queria uma análise sobre essa decisão. Esse é um ponto muito bom, né? Na verdade, na vida diplomática, né, os caminhos muitas vezes não são tão claros assim, né? Então é preciso sempre uma certa prudência, cautela na hora de tomar uma decisão. Então, se o Brasil não enviasse nenhum tipo de representante, né, por mais que rechace as eleições, né, e não reconheça a vitória de Maduro no pleito de 28 de julho, o Brasil estaria sinalizando possivelmente, né, para um afastamento completo da Venezuela, né, quiçá até, né, um esfriamento, até ruptura de relações diplomáticas. Né? Isso não seria certamente um bom sinal. O Brasil tem por hábito, por história, por tradição diplomática, eu diria, né, evitar atos muito extremistas, né, evitar atos muito radicais, né, na relação com outros atores. Né. É muito raro vermos o Brasil, ao longo de sua história diplomática, romper relações diplomáticas. Né. Aconteceu em situações muito pontuais. Então, né, não seria um bom caminho, certamente, a seguir. Né, e para demonstrar à Venezuela que não queremos, né, esse esfriamento, essa ruptura de relações diplomáticas, é interessante termos, né, algum tipo de representante em Caracas, embora de nível mais baixo. Né. O presidente não
vai, o vice-presidente não vai nenhum ministro de Estado, né? Poderia ser enviado o chanceler, por exemplo, isso não vai acontecer. Então será apenas a nossa representante residente em Caracas, né? A embaixadora Glivane Oliveira, que estará presente na posse de Maduro, né? Então é uma representação de baixo nível, podemos dizer, né? Em comparação àquilo que poderia ser, né? Dando um sinal de que as relações estão em um momento bastante frio, né? Distante, mas que não queremos também caminhar para uma radicalização maior em termos de ruptura, né? Em termos de afastamento completo da Venezuela, né? Justamente porque o Brasil entende, né? Que pelo peso que ele tem na região, o Brasil se coloca muitas vezes como uma espécie de síndico regional, né? O Brasil acredita que tem um papel a cumprir eventualmente, né? Que pode contribuir, né? Para uma transição política, né? Na Venezuela, e para isso é interessante que mantenhamos alguma forma de contato e de canal de diálogo aberto, né? A presença da embaixadora Glivane Oliveira em Caracas certamente é um sinal nessa direção. Professor de Relações Internacionais, Paulo Velasco, conversou conosco. Muito obrigado pela participação do senhor aqui na programação da Jovem Pan. Um prazer, Marcelo. Bom dia a todos. Bom dia.